Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Nosso tema é Venham as Águas. Estamos meditando no Evangelho de João, onde nós falamos sobre graça e verdade. E hoje nós vamos dar continuidade, então, ao capítulo 1. Vamos dos versículos 19 até o versículo 28. Nós vamos falar sobre o testemunho de João Batista. E este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram a Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? E ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Diante disso lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Ele disse: não sou. Então perguntaram: você é o profeta? Ele respondeu: não sou. Disseram-lhe então: diga quem é você, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireite o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus e perguntaram a João: então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias e nem o profeta? E João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. O testemunho de João Batista, o primeiro ano do ministério, então, de Jesus, o Filho de Deus. Quando esta notícia chegou a Jerusalém, de que um homem chamado João estava mandando a nação se arrepender, porque o Messias estava prestes a chegar, os judeus então enviaram uma delegação de sacerdotes e levitas para que descobrissem quem era essa pessoa. Os sacerdotes eram aqueles que exerciam os serviços importantes no templo, enquanto os levitas eram os servos que cuidavam dos serviços triviais. Quem és tu? Perguntaram. Serás que és o tão esperado Messias? Outros homens poderiam se aproveitar dessa oportunidade de fama, alegando que era o Cristo. Mas João foi um testemunha fiel. Ele declarou que não era o Cristo, ou seja, o Messias. Os judeus esperavam que Elias voltasse à terra antes da vinda de Cristo, como nos diz Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Então concluíram que, se João não era o Messias, então talvez ele poderia ser Elias. Mas João lhes assegurou que não era. Em Deuteronômio 18:15, Moisés disse: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, e de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Os judeus então lembraram dessa predição e pensaram que João poderia ser o profeta mencionado por Moisés. Mas novamente João nega. A delegação ficaria desconcertada em ter que voltar a Jerusalém sem uma resposta precisa. Então pediram a João que fizesse uma declaração de quem ele era. Então ele responde: eu sou a voz que clama no deserto. Em resposta à sua pergunta, João Batista então citou Isaías 40, versículo 3, texto em que fora predito que um precursor apareceria para anunciar a vinda do Cristo. João declarou que ele era então este precursor que fora predito. Ele era a voz e Israel era o deserto. Por causa de seu pecado e do afastamento de Deus,
O povo se tornara insensível e improdutivo como um deserto. Assim acontece em nossas vidas. João se referiu a si meramente como uma voz. Ele não se apresentou como um grande homem a ser louvado e admirado, mas como uma voz. Não para ser visto, mas somente ouvido. João era a voz, mas Cristo, ele era o Verbo. O Verbo necessita de uma voz para que seja conhecido, e a voz é de nenhum valor se não tiver um Verbo. O Verbo é infinitamente maior que a voz, mas pode ser nosso privilégio também ser uma voz para ele. A mensagem de João era endireitai o caminho do Senhor. Em outras palavras, o Messias está chegando. Retirai tudo o que vos impedirá de recebê-lo em vossos corações. Arrependei-vos dos vossos pecados, para que ele possa vir e reinar sobre vós e em vós, como Rei de Israel. Os fariseus formavam uma seita perigosa, rigorosa, de judeus que se orgulhavam do seu conhecimento superior da lei e dos seus esforços em cumprir os mínimos detalhes das instruções do Antigo Testamento. Realmente, muitos deles eram hipócritas que tentavam dar a impressão de religiosos, mas que viviam vidas bem pecaminosas. Queriam saber que autoridade João tinha para batizar, se ele não era uma pessoa importante que eles haviam mencionado. Ele diz então, eu batizo com água. Ele não queria que alguém pensasse que ele era importante. Sua incumbência era simplesmente preparar os homens para Cristo. Sempre que seus ouvintes se arrependiam de seus pecados, ele os batizava na água como um símbolo exterior da sua mudança interior. No meio de vós, então quem vós não conheceis? Continuou João referindo-se, é claro, a Jesus. Os fariseus não o reconheceram como o tão esperado Messias. Na verdade, João estava dizendo aos fariseus: não me tomem como um grande homem. A pessoa a quem vocês deveriam estar prestando atenção é o Senhor Jesus. Apesar disso, não conheceis quem Ele realmente é. Ele realmente é a pessoa digna. Ele veio depois de João Batista, contudo merece todo louvor e preeminência. Era o dever do escravo ou do servo desamarrar as sandálias do seu mestre. Mas João, ele nem se considerava digno de executar um serviço tão humilde e despretensioso para o Messias, para o Cristo. Aonde eles estavam? Estavam em Betânia, mas sabemos que era um lugar a leste do Rio Jordão. Que o Senhor Jesus, que o espírito do arrependimento que Ele deixou, é Ele que nos traz o arrependimento, o entendimento do quão longe nós estamos do Pai e do como nós temos ferido o coração do Pai com nossos pecados, com nossas negligências a respeito daquilo que o Pai tem revelado a cada um de nós por meio de Jesus. Espírito Santo, nos ajude, nos convença diariamente do pecado, do juízo e da justiça. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Sejamos servos humildes e fiéis para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe. E até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.